Tua palavra, que nos edifica, que nos fortalece, que nos ensina, Senhor, todos os dias a continuar nessa caminhada. Pai, nós queremos te pedir para a sua palavra, para o estudo da tua palavra, que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos corações para recebermos, Senhor, de ti tudo aquilo, Senhor, que tu tens para nos ensinar, que nós possamos, ó Deus, com os nossos corações, ó Pai, quebrantados, abertos, ó Deus, guardar, Senhor, tudo aquilo que tu tens para nos falar nesta manhã. Abençoa, Senhor, a tua vida, Pai do céu. Derrama sobre eles, Senhor, as tuas bênçãos. Fala, Senhor, o coração deles nesta manhã, como tu tens falar, Senhor, no decorrer da história dele aqui. Que nós possamos, ó Deus, ser edificados, ó Deus, como igreja, nós possamos ser uma igreja tua palavra. Derrama, Senhor, sobre o teu povo, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, que não tem melhor e não tem igual, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enxergar, Senhor, com mais clareza, com mais amor, e nos ensina, Senhor, todo dia para parar. Fica conosco nesta manhã. Bom dia a todos. Vocês estão com pressa? Então tá bom. Então tem paciência comigo aí. Que bom você já tem a sua revista. E antes de eu iniciar o estudo propriamente, eu quero dar duas palavras iniciais e depois a gente vai propriamente para a lição. A primeira palavra é parabenizar os pais e trazer uma palavra a vocês. Achei muito interessante um artigo que li há 2 meses atrás, mais ou menos o título dele é assim, vou voltar a ele de novo. É do Božidar Marinov, um teólogo húngaro, que eu tenho lido um pouquinho dele. Tudo bom, Imanilton? Imanete? Quanto tempo? Saudade. Tenho lido dele e ele diz assim: como a igreja destrói as famílias.
como a igreja destrói a família. A ideia é essa mesma, como a igreja tem destruído as famílias. O título é interessante, corri porque ele me chamou a atenção, né? Falei, opa! É também muito interessante, a igreja, quando ela, durante um período histórico agora, pode ser talvez pesquisado e avaliado o que foi essa mudança, e ele faz dizendo que começou uma conversa dentro da igreja, vinda de fora. Eu só vou, irmãos, olha só, quando eu falo uma coisa, eu estou colocando você para pensar. Não quer dizer que eu estou fechado com isso ou não esteja. Eu te dou informações. Deixa eu colocar isso, que isso é muito importante. Porque às vezes, o pastor falou, você tem que estar esperto. Eu estou te dando uma informação para você avaliar, para você pesquisar, para você ver, discutir e pensar. Não estou fechando questão e dizendo que as coisas são assim. Quando é doutrina, eu estou pregando. Quando eu falo pregação, é porque eu estou falando o que eu não vou discutir. Deu para entender? Aqui é lugar de estudo, escola bíblica, a gente está estudando, eu estou botando você para pensar, eu dou informações, eu passo ideias, para você trabalhar aí. Então é isso que eu estou fazendo agora com esse assunto, que eu fico até com medo de levantar logo questionamento e tal. Então vamos lá. Porque a igreja tem prejudicado as famílias, destruído as famílias. Então, segundo esse teólogo, e eu estou falando aos homens especificamente, para você pensar sobre isso, homens mesmo, casados ou não, todos os homens que estão aqui. E diz que hoje muitas famílias estão sendo destruídas, e dentro das igrejas também, porque a igreja adotou um comportamento do mundo que foi exatamente de fragilizar o ser, o homem na sua constituição masculina. E aí ele discorre sobre o assunto, e em linhas gerais é exatamente o que ele diz o seguinte. E aí eu vou fazer um acróstico aqui, que eu estava ali pensando enquanto pensava nessa palavra. O que significa pai? Pai. Então eu quero parabenizá-los pelo Dia dos Pais e abençoar aqui também os futuros papais, tá? Então vamos lá. Pai é uma pessoa amorosa e incansável. Pronto. Eu quero definir pai para mim. É um acróstico com a palavra pai. Tá bom? Pai, quem é pai? Pai é uma pessoa. Essa veio à minha mente quando eu lembrei do meu pai. Como era meu pai? Nos últimos dias da vida dele sempre foi um homem assim. Morreu novo. Morreu tenso com as coisas. Então, para mim, eu via meu pai que lutou até o final da vida dele para aquilo que valia a pena lutar, que era o reino de Deus. E quando eu falo reino de Deus, eu falo da abrangência que é o reino de Deus. E esse teólogo, então, para a gente fechar já essa conversa, já está estendendo muito, ele diz o seguinte, que a igreja adotou um comportamento do mundo que tem roubado dos homens, dentro da própria igreja, a sua característica principal que Deus lhe deu, que é a sua masculinidade, com esse papo de muito relacionamento. Tem muitos hoje palestras que estão trazendo, segundo esse teólogo, estão levando os homens para um campo que eles não deveriam jamais entrar, que é exatamente uma acomodação com relação à sua masculinidade, que se traduz em conquistador, aquele cara que luta, aquele cara que está lá fora brigando para poder abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar seus filhos. É o camarada que tal. Como a gente hoje tem uma constituição social diferente, onde as mulheres ajudam e tal, onde elas estão apoiando isso tudo é verdade e também tem que ser considerado, a gente não pode trabalhar com generalizações, mas é importante perceber-se o seguinte, até onde vai essa ajuda e como que o homem recebe essa ajuda. Porque muitas das vezes, porque a mulher está fazendo, ele se acomoda. É isso que tem se percebido hoje. Muitos homens estão acomodados, perderam e se deixaram se perder, são medrosos, diga-se de passagem, estão se tornando medrosos, estão sem músculos na sua personalidade, não é músculo no corpo não. Estão muito marombado às vezes, você está vendo muitos deles indo para a academia, mas não consegue manter um relacionamento. O cara é fortão, né? O relacionamento dele é 3 meses, 6 meses, porque não consegue. Tem músculo só por fora, não tem músculo no caráter. Então
Então é muito interessante esse artigo, e por isso que eu estou dizendo para os homens que essa é a visão que eu tenho de um pai, essa é a visão que eu aprendi do meu pai. É uma pessoa amorosa. Você nunca perde o seu amor. É a primeira característica do homem, é o seu amor. Ele não é bruto, ele é amoroso, mas ele também é um incansável, é um lutador, é um guerreiro. Então que Deus abençoe os homens da minha igreja, que Deus abençoe os pais, parabéns a todos nós, tá bom? E que nós possamos, como igreja de Deus, resgatar essa realidade que eu, quando li, é um artigo, é bem grande, muitos detalhes, muita informação, eu fui tendente a concordar com ele e a perceber, até no nosso contexto de vida, e o que isso tem feito dentro das igrejas, levado muitas famílias a terem problemas, e até mesmo dentro das igrejas a gente ter muitos casais se separando por causa desse problema, tá certo? Se eu tivesse que falar como uma mulher, eu acho que resumiria dizendo o seguinte: ah, pastor, meu marido não lidera, é por isso que eu faço. Se eu tivesse que falar, que às vezes as reclamações das mulheres são essas: ah, eu tenho um marido, mas ele não lidera, eu tenho que estar fazendo as coisas, eu tenho que estar na frente. É uma reclamação muito comum. Então vamos lá. Segunda palavra, agora a gente entrando na lição. Eu não estou indo na lição propriamente dito, não. Agora é algo que causa um certo arrepio em algumas pessoas. Esse texto que foi lido como texto básico, que foi o texto de 1 Pedro, qual foi? 2, de 4 a 10. Muito bem, então o Pedro aprendeu alguma coisa lá com o apóstolo Paulo. Eu falo isso porque o próprio Pedro diz que em Paulo tinham muitas coisas difíceis de serem entendidas. Quer dizer, nem Pedro, o apóstolo, entendia algumas coisas que Paulo falava. Ele achava que Paulo, e de fato, tem coisas que o Paulo falava que deixava a pessoa pensando mesmo. Até hoje a gente fica aí embolado com algumas coisas, algum conhecimento dele, e ele foi o que comandou esse negócio. Mas vamos olhar aqui algo que deixa muitos irritados. Quando Pedro diz o que é a igreja, né? Ele diz no verso 5: você é uma pedra viva, você foi edificado casa espiritual, você foi transformado num sacerdote santo. Ele está falando da igreja, por isso ele usa sacerdócio, então ele está incluindo todo, é a coletividade. E você foi transformado para poder oferecer a Deus, claro, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então você tem que saber agora o que a Bíblia define por sacrifícios espirituais. Isso já é outro assunto, mas Romanos 12:1 nunca vai abrir mão de que você tem um corpo que você tem que oferecer, que tem que estar envolvido nesse negócio. E quando chega verso 8, e aí foi que eu falei, muitos vão ficar irritados, é que ele, falando de Jesus, ele diz: é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pedro está falando e eu sou um pastor que procura estar dentro dessa teologia reformada. Essa é uma questão que, a partir de textos como esse, nós vamos entender, vamos defender. Porque você tem uma vocação, foi te dada uma vocação para ser crente. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. Você não é crente por causa de você. Você foi vocacionado para isso. A Bíblia chama de vocação cristã. Você recebeu isso de Deus. Tá certo? E Pedro, claramente, ele mostra que Jesus se tornou rocha de escândalo, pedra de tropeço para alguns. Tem sido assim. E aqueles que estão, ele usa até especificamente, tropeçam na palavra, né? Eles vão e não vai. Eles são desobedientes a Deus, mesmo que Deus fale com eles claramente. E ele fecha dizendo: para o que também foram destinados.
Isso aqui deixa a pessoa assim assustada, mas é exatamente isso que eu creio que ele está dizendo. Isso está ligado à soberania de Deus, isso está ligado ao secreto conselho de Deus, da mesma forma que eu não sei por que Deus me escolheu. Merecer eu não merecia, merecer eu não mereço, eu tenho plena consciência disso, mas por que ele me vocacionou? Não é? E nenhum de nós vai se jactanciar diante de Deus, nenhum de nós vai bater no peito e dizer que você ou eu, qualquer um de nós, vai dizer para Deus: olha aqui, Senhor, viu? Eu sou um cara maneiro, legal, por isso que eu sou crente. Mas todos nós de joelhos, todos nós, sem exceção, de joelhos, nós somos calvinistas reformados. Porque todos nós dizemos assim: muito obrigado, Senhor, porque Tu me salvaste. Tem alguém aqui que não ora desse jeito? Agradecendo a Deus pela sua salvação? Duvido que tenha. Todos nós sabemos que se Deus não tivesse feito, a gente não era. Então, amados irmãos, aí a gente entra no tema, primeira lição, que você está com a sua revista aí, você pegou hoje, então eu vou, com você eu vou fazendo algumas leituras, assim, não vou ler toda a lição com você, mas a gente vai fazendo algumas leituras, assim para você poder acompanhar, e a gente vai comentando. Primeiro eu quero começar, para você ter a sua mente direcionada de forma correta, na palavra natureza. É importante que você pense nessa palavra, a natureza da igreja. O que é a natureza? Vamos definir natureza? Queria que os irmãos me ajudassem a definir natureza. Tira um pouquinho a máscara se você for falar e bota de novo depois. Mas vamos lá, o que é natureza? Temos uma definição para isso? Você já pensou? Então pensa, eu vou dar a definição que eu tenho aqui, aí você pensa aí, olha, o que é natureza? A natureza, numa definição muito simples, é tudo aquilo que quando você chega aqui você já encontra, é natural e que não foi criado por nós. No tempo que ela não é natural, ela não é criada por nós, tá certo? Então a natureza da igreja é espiritual. Ela está fora de uma origem propriamente nossa, humana. Então, a nossa lição vai tratar disso nessa primeira parte. Ela vai falar desses aspectos que envolvem a criação e a formação da igreja. Ponto. Estou te convidando para vir, para insistir, para oferecer esse sacrifício santo, espiritual a Deus, que é se congregar, que é estar junto, que é caminhar junto, que é crescer junto, que é estudar junto a palavra de Deus. Também faz parte. Porque nós, praticamente, o que se pretende aqui, com essas lições, na Igreja Batista Oásis, é que ao estudarmos essas lições que vão versar sobre a eclésia, a igreja, nós queremos, como igreja local, voltar à fonte, repensar, não inventar novidades, mas voltar a repensar tudo aquilo que foi estabelecido por Cristo Jesus e podermos então nos posicionar ou reposicionar como igreja de Cristo, igreja que agrada o Senhor. Então eu estou te chamando como membro da Igreja Batista Oásis para você caminhar conosco nessa revista, nessas lições, com esse objetivo de entendermos a natureza da igreja, a função da igreja, a missão da igreja, tudo isso juntos. E depois nós vamos precisar dar alguns passos
e vamos dá-lo se Deus quiser, já pensando algumas coisas em termos de história, para que a igreja possa hoje, Igreja Batista Oásis, ter um posicionamento bíblico diante dos desafios que nós estamos tendo hoje. Eu estou sendo específico, preste atenção. Eu tenho ando pela rua, vou a alguns lugares, muito poucos lugares por causa da pandemia, né? A gente evita sair de fato. Todos nós estamos assim. Mas aqui mesmo, dentro do conjunto, uma coisa que me chama muita atenção é a quantidade de santuários. Por que eu vou usar a palavra santuário? Um lugar que está sendo denominado por alguém como santo para se cultuar a Deus. Então, por isso a palavra santuário, um local separado para adoração a Deus. Tenho visto a construção de muitos santuários, né, para que ali uma igreja possa ocupar aquele espaço. Às vezes um nas costas do outro, às vezes até um do lado do outro. Então a gente está vendo isso muito. Isso nos levanta algumas perguntas, não é? Nos levanta algumas perguntas que essa lição aqui, ela responde em parte. Ela responde. Por que tanta separação? Por que Por que não juntos? O que provoca isso? Nós devemos qual uma postura que nós devemos assumir diante disso, visto que você vai ter um dilema. Eu tenho esse dilema, você vai ter esse dilema. Qual é o dilema? O dilema vai ser quando nós tivermos que entender a igreja no seu sentido católico, tá? Por isso, chegando em casa, leia essa lição, leia as próximas, vai estudando. No seu sentido católico, universal, a igreja como um todo, e entendê-la enquanto igreja local, verdadeira expressão do corpo de Cristo. Quando você então tem que conviver com outros irmãos, porque se você entende no sentido católico, você vai conviver com outros irmãos, que vão ter alguns costumes e práticas diferentes dos seus, mas você vai conviver com eles, e ao mesmo tempo que você vai ter que rejeitar alguns. Essa é a grande questão. Nós não podemos ficar nos extremos. Quais seriam então os extremos? Um extremo é o fato de que eu não posso rejeitar todo mundo, no sentido de que quando eu entendo que a igreja de Cristo, ela é católica, ela é universal, então eu tenho que incluir aqueles que em determinados momentos e situações, eles têm alguns comportamentos, algumas práticas diferentes da minha, mas eu os reconheço como meus irmãos em Cristo Jesus. É uma tensão. Do outro lado está o fato de que eu não posso me acomodar de fato e entender que todo mundo, só porque está usando o nome de Jesus, todo mundo faz parte dessa igreja e eu tenho que comungar com todo mundo, nesse ecumenismo. Palavra que eu estou usando aqui não no seu sentido original, que também teria o sentido dessa universalidade, mas no sentido que ela ganhou depois, a união de todos os chamados cristãos, tá bom? Num grupo só. A gente não vai entrar nessa, não dá para embarcar. Então a gente tem que amadurecer, nós temos que amadurecer, para nós termos alguns fatores que serão, que efetuarão essa nós vamos encontrar os apóstolos nos ensinando. Então ele diz, por exemplo, se alguém, na epístola, ele diz, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina que eu ensinei, você não tem nem que recebê-lo em casa. Então ele está dizendo que naquele tempo a igreja viveu esse dilema, pessoas dizendo-se cristãs, mas com ensinos e doutrinas que, não sendo de Deus, eram demoníacas, e aí o apóstolo ensina que você não deveria comer junto, não receba em casa. Para a cultura oriental, comer junto era uma coisa muito importante, é muito significativo isso, né? Talvez a gente tenha até uma compreensão, às vezes um tanto quanto reduzida e pobre da ceia, porque é a forma como nós convencionamos de comermos juntos. E isso para eles era muito significativo, dava a ideia de realmente comunhão, de irmandade, de compromisso.
E por isso, para eles era muito sério. E ainda é, mesmo fora do ambiente cristão, na região da Palestina, na região ali do Oriente, e eu estou especificamente olhando aqueles países ali árabes em volta de Israel, eles têm essa cultura muito forte. Quando eu conversei com o missionário nosso Miguel Zuger, eu tentava entender um pouco da cultura dele, porque às vezes ele me contava algumas coisas que eu tinha dificuldade de entender por causa exatamente da cultura. E então ele traduzia para mim. E dentre as coisas que eu achei muito interessante conversar com ele foi exatamente quando ele falava desse aspecto do comer junto, né? Foi quando ele conseguiu convencer um juiz que mantinha Bíblias que eles tinham que contrabandear para distribuir para os cristãos lá na região da Cisjordânia. Esse juiz tinha essas Bíblias presas, ele conseguiu falar do evangelho para esse juiz e impactar o juiz, e ele falou: bem, agora eu vou convidá-lo para vir à minha casa. Se ele aceitar vir na minha casa e comer comigo, ele não vai me trair. Aí eu falei: como é que é isso? Ele falou: é porque é assim que funciona, é mais ou menos desse jeito. Aí foi quando ele conseguiu que o juiz fosse à casa dele, aceitou o convite para ir. Chegou lá com segurança, entrou na casa dele, bateu um papo, ele continuou pregando o evangelho, e os pais dos meninos que esse juiz tinha prendido, que eram meninos cristãos que estavam presos, que não eram cristãos, também dois meninos e tal, reunido ali. Muito bem. E aí o juiz comeu com eles, e os pais do menino comeram na casa dele, a refeição que foi preparada. Ele falou: agora eu sei que esse juiz não vai me entregar. Comeu comigo. Aí é quando ele depois, no final, depois que o juiz já tinha entendido o evangelho, mas comeu com ele, que ele fala com o juiz: você podia, porque você é autoridade, entregar as Bíblias. Aí o juiz: puxa vida, você só está me colocando em problema. Mas ele falou: agora ele comeu comigo, ele não vai me entregar mais. Então ele pediu as Bíblias de volta, e o juiz de fato atendeu e devolveu as Bíblias para ele, que ele falou: não sou nenhum homem perigoso, eu não estou aqui causando nenhum crime. Então aí o juiz de fato devolveu. Então essa ideia de comer junto, de comunhão, isso é muito sério, né? Na Bíblia, a ceia, por exemplo, essa ideia de comunhão, com quem nós vamos comer, partilhar o pão, algo muito sério, tem implicações. Os batistas norte-americanos, tem um período deles lá que eles são chamados landmarquistas. Tem um período da história ali, os landmarquistas. Que eram os landmarquistas? A ideia eles demarcaram, né? É como se demarcasse um território. A nossa denominação, a minha igreja, por exemplo, lá em Turiaçu, ela era muito forte nesse... Nós recebemos muita influência desses crentes norte-americanos. Desculpe, irmãos, a garganta. Eu já me conheço. Nós acordamos tarde, eu e Luciane, por causa do bailezinho lá, que não deixa dormir. E aí acontece que a única coisa que a gente fez, acordamos tarde e tomei o café. Um cafezinho quente para despertar, acaba com a garganta. Não bebi água. Agora estou devagarzinho aqui. Então é isso, irritou a garganta. Meus irmãos, então, onde eu parei? A influência? A influência de Turiaçu, isso, é porque eu saí. A minha igreja, ela era muito forte nesse negócio desse landmarquismo, pelo menos era por causa do meu pastor, que e recebemos muita crítica, e mesmo nós batistas, os batistões, nós recebemos muitas críticas de fora. Alguns até, os presbiterianos mexiam com a gente, chamando esses baptistas com P, né? P mudo e tal. Mas por quê? No dia da ceia do Senhor, você ouvia o meu pastor, e acho que o faz até hoje, ele dizia o seguinte: são convidados à mesa todos aqueles que fazem parte na comunhão de fé, que são da mesma fé e ordem. Quem já ouviu isso aqui? Da antiga aí. O que queria dizer isso? Não adianta. Se você é presbiteriano, assembleiano, metodista, não importa, você não vai comer desse pão, nem vai beber desse cálice. Aqui só bebe e come batista, como diz o presbiteriano pastor lá, que eu esqueci o nome agora. Então,
essa ideia bem fechada, bem restrita, existente nos batistas landmarquistas norte-americanos, é que eles de fato chegaram a um momento em que eles chegaram à seguinte ideia: são muitas denominações, muita confusão, então é o seguinte: se eles estão salvos, isso é com Deus, mas se quiser fazer parte aqui a gente vai ser assim, nós vamos fechar a coisa. Então só vai tomar ceia quem for da mesma denominação, da mesma fé e ordem, tem que crer do jeito que nós cremos, aceitar do jeito que nós aceitamos. A crítica a isso, que sempre aconteceu e ficou mais acirrada depois, mas para aqueles que às vezes também são descuidados e só querem criticar, é pensar que às vezes há um exagero nesse comportamento, chamando-os de denominacionalistas e quase que dizendo: vocês são exclusivistas, querendo dizer então que só para ser salvo tem que ser batista. O comportamento de vocês está dizendo isso, mas não era isso. Era o cuidado que eles queriam ter, e já que não podem interferir na igreja do outro para fazer mudança na doutrina, então eles diziam: então, já que a gente também não vai poder mudar aí, nem queremos, e vocês não vem mudar aqui. Que nós somos assim, pensamos assim, ponto. Você quer ficar com a gente? Então aceite isso e ponto final. Você não quer ficar com a gente? Você acha que nós não amamos por causa disso? Então vai para onde você acha que você tem que ir. Mas era preocupação em querer preservar uma doutrina, uma identidade bíblica e até denominacional, tudo bem. Então era o cuidado para que se preservasse as questões doutrinárias com a sua pureza. Então, como de fato todo extremo é perigoso, um equilíbrio a gente pode ter nisso. E eu, quando jovem, e já começando a entender as coisas, ficava muito incomodado quando o meu pastor falava isso. E eu, por exemplo, não adotei esse comportamento como pastor. Né? Você nunca me viu aqui ministrando a ceia desde o início, e quase não fui um pastor batista na época, porque eu estava sendo aquele cara da resistência que achava que algumas coisas tinham que ser aliviadas, mudadas, como batista. Uma delas é que eu não entendia porque eu poderia fazer um esforço evangelístico com outros irmãos e convidava-os, a minha igreja, a nossa denominação. Esse foi o argumento que eu usei na época com o meu pastor. Eu falei: por que quando a gente quer encher o Maracanã com o Billy Graham, a gente chama os assembleanos, porque eles estavam vibrando e tal. Aí a gente quer encher, a gente chama aí presbiterianos, metodistas, todo mundo foi convidado para ajudar-nos, os batistas, a fazer o que nós fizemos muito bonito em 1974, a segunda vez que Billy Graham veio. 1974, eu trabalhei junto com meu pai como conselheiro. Na verdade, meu pai foi o conselheiro, eu era garoto e eu só fui o escriba dele ali, porque ele falava com as pessoas e eu escrevia nome e endereço, porque ele não tinha a capacidade, escrevia pouco. E um braço só ficaria difícil para fazer aquele negócio lá dentro do Maracanã. Eu me lembro de eu trabalhando lá dentro do Maracanã com os convertidos na campanha de Billy Graham. E isso me fazia questionar, e foi o questionamento que eu levantei. Porque a gente chama esses irmãos para pregar o evangelho, ajudar. É algo a ser pensado. Por isso que quando eu falei dos landmarquistas, eu falei: não vamos assim tão enfaticamente criticá-los, porque também tem um lado bom desse negócio, mas também não vamos aceitar toda a ideia, todo o pacote. Vamos pensar? Vamos. É isso que a gente está tentando fazer aqui na Igreja Batista Oásis. O irmão está entendendo minha linha de raciocínio? Para onde eu estou tentando levar os irmãos? Eu estou dizendo que eu não quero que você simplesmente pegue uma revista como mais uma revista. Eu estou te convidando a nós formatarmos um comportamento diante de tantos desafios que a gente está tendo hoje, porque é tanta gente me chamando de irmão aqui, irmão ali, irmão ali. Eu passo na rua: paz do Senhor, pastor, e o cara está lá sentado num botequim tomando uma branquinha e mais uma cerveja. Você entende o que eu estou falando? Porque de alguma forma ele participa de alguma igreja, onde ele, como membro daquela igreja ou participante daquela igreja, ele pode sentar num bar, tá? Ele pode
e o ambiente não é um ambiente para um cristão estar sentado, hipótese alguma, tá? Eu até poderia conversar na boa sobre a questão da bebida, mas o ambiente, o que está rolando ali, não é legal estar ali sentado e participando de todo aquele contexto. Então ele está ali, ele toma, mas quando passa por mim, na boa, Pai do Senhor, pastor, como é que está? Beleza, cumprimento, tudo bem, como é que você está e tal. Não é uma pessoa, é várias experiências assim. A questão é isso que nós estamos vivendo na nossa realidade. Isso é um exemplo que nós estamos vivendo na nossa realidade brasileira. Nós estamos vendo aí pastores com 2, 3 divórcios, estão liderando a igreja. Tá certo? Eu tenho histórias, você deve conhecer, eu tenho histórias da pastora que cobiçou o marido da outra e tomou o marido da outra. E daqui a pouco aquele marido da outra já não servia mais para ela, então manda andar e tem uma fila. A gente está vivendo com isso. Isso incomoda muito. Fala, irmã. Eu vou levar o microfone, quem fala uma vez só, os irmãos vão ouvir. Fica distante. E vivia com o marido, mas não vivia bem, né? E daí estava na igreja, o marido é ativo na igreja também, um homem. Bom, eu não sei, porque só quem sabe é quem vive, né? Mas assim, minha sobrinha, minha irmã gostava muito dele, né? E aí tudo bem. Aí ela começou a se engraçar com o pastor, e o pastor também, né? Desfez o casamento pastor novo, com a esposa nova, desfez, e agora trabalho normal. Eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Trabalhando na igreja. Ok, então, o que nós estamos lidando são com esses problemas. Muito bem, muito obrigado por essa contribuição. Nós estamos lidando com isso. Não é que o crente não possa pecar. Estou falando sobre isso quinta-feira, viu? Se você quiser vir os estudos, quinta-feira, você pode vir, que é o estudo da comissão que vai trabalhar com os membros faltosos e tal, mas eu já comecei quinta-feira o primeiro estudo, estudamos só o primeiro ponto, sobre a disciplina na igreja. Então a questão não é que um cristão não possa pecar e que isso não possa acontecer com ele. Pode. Todos nós temos que olhar por nós mesmos, como ensina as Escrituras, para a gente não cair. Não é verdade? Todos nós, isso aí é ensino bíblico. Mas a questão é quando já passa dessa linha em que há um pecado que é biblicamente previsto, e depois aquelas pessoas estão envolvidas com liderança de igreja e elas saem daquela situação. Eu vou até aliviar aqui um pouco. Elas saem da situação de no mundo, mas se tornam líderes, vão liderar, vão estar pastores, pastoras, líderes, e a Bíblia prevê. Então fica desqualificado para o ministério, mas a gente está vendo que os ministérios estão acontecendo aí. Então, irmãos, esse é o grande desafio quando a gente vai trabalhar essas questões. Eu gastei esse tempo todo, mas é exatamente para poder você entender que eu não quero que você esteja estudando essas lições sem não estar entendendo a nossa responsabilidade como igreja local de a gente trabalhar para manter a igreja dentro dos princípios, né? Ela é apostólica, então o que quer dizer isso? A gente vai estudar, ela trabalha com as doutrinas dos apóstolos, e nós vamos trabalhar essas questões naquilo que depende de nós como membro de uma igreja batista, visto que ela é congregacional e portanto a responsabilidade é de cada um de nós, né? Ainda que ela tenha o seu presbítero, mas os irmãos como anciãos e maduros aqui, de manter a pureza da igreja, trabalhar por isso, cuidar disso como igreja local. E nós precisamos ter alguns fatores que nos identificam e que nos diferenciam.
Antigamente, por exemplo, aí já é alguma coisa que é só para ilustrar, mas de uma forma muito simples. Uma das coisas que a gente ouvia comum décadas atrás era que os batistas se destacavam muito por estudar a Bíblia, não era isso? Andar com a sua Bíblia, ter sua Bíblia, gostar de estudar a Bíblia, essas coisas todas. Um exemplo disso, não é? E nós mantivemos então esse espírito, fechando esse landmarquismo, né, esse assunto, nós em que, por exemplo, também na minha igreja, qualquer crente vindo de qualquer outra, o que acontecia com ele? Fala aí os antigos. Ele tinha que fazer o quê? Rebatizado. Ah, eu sou presbiteriano, não importa, você quer ser batista agora, você vai ter que ser rebatizado. Ah, então tudo bem, você foi batizado, então você vai para a sua denominação. A questão é que a gente tem tantos bons exemplos de crentes que não foram rebatizados e estão dentro das denominações, que a gente acabou cedendo isso. Mas repensando esse negócio, eu já estou colocando aqui, não estou escondendo de ninguém, é exatamente isso que nos leva a errar. Porque às vezes a gente tem um exemplo positivo, mas a gente esquece que não tem que se olhar exemplo, a gente tem que trabalhar com princípios. O princípio foi violado. E se o princípio foi violado, aí depois você vai ter problemas. Deu para entender? O que eu quero dizer por princípio violado? Ah, você tem uma regra na sua casa. Ah, aqui em casa ninguém vai dormir se for uma pessoa que não for conhecida de toda a família, por exemplo. É um princípio da família. Aqui não vai dormir se não for conhecido de todo mundo. Todo mundo tem que conhecer antes para depois dormir aqui. Tipo assim, amigo da filha, amigo do filho, amiga, X, não importa. Aí alguém da família conhece uma pessoa, se relaciona com uma pessoa, no mesmo dia traz, não, mas eu já conheço e tal, é muito meu amigo e tal. É gente boa, já fui na casa dele, pá, deixa dormir. Aí a família, tá bom, deixa dormir. Não aconteceu nada, deu tudo certo. Deu tudo certo, não aconteceu nada. Então, aí daqui a pouco o outro faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz. Um dia dá errado. Então a questão é que porque deu certo, os outros abriram a guarda. Mas a questão é que um princípio foi quebrado. Aí eu me lembro quando nós, lá na igreja de Turiaçu, só para ilustrar, para você ter uma janela aí. Minha casa, como eu falei, sempre foi muito hospitaleira, né? E nós recebemos um garoto uma vez, e ele com muita dificuldade na fala, e pronto, vamos lá para casa. Aí levamos lá para casa. Eu, a Gê e o Carlinhos levamos lá para casa. Minha irmã dormia na casa do lado, a gente tinha um quarto à parte. A carteira de todo mundo tinha sumido, estava jogada no quintal. Quem tinha dinheiro perdeu, o camarada foi embora, nunca mais o vimos. Então, a gente tem que trabalhar essas realidades de princípios. Por isso uma igreja tem estatuto, por isso uma igreja tem seu regimento interno, porque ela adota, convenciona adotar comportamentos, e ela então vai se comportar assim. Isso foi muito importante, hoje está sendo muito importante na minha visão, porque é a construção que a gente está fazendo juntos nesse momento, ou uma reconstrução, ou uma reforma. Tá bom, meus amados? Então, vamos lá agora para a sua revista, olha aí, rapidamente. Visto que a gente já entendeu sobre a natureza da igreja, lá embaixo no terceiro parágrafo, como veremos no presente estudo, vê se você me acha, terceiro parágrafo. Como veremos no presente estudo, a natureza da igreja a distingue de qualquer outra sociedade humana, pois ela foi projetada no céu pelo próprio Senhor. O Espírito está presente na igreja, sustentando-a e orientando sua caminhada. Então, a igreja, ela é pensada, projetada no céu, é Deus quem a pensou e a projetou, é o Espírito Santo quem está nela. Por isso, 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita. Então, contraste esse verso lá com o 8. Você foi eleito para fazer parte disso. Você é raça eleita. Foi você que escolheu nada, não. Raça eleita. Sacerdócio real. Você
tem esse privilégio de representar pessoas diante de Deus, porque Cristo é quem colocou-nos nessa condição. Nação santa, é uma nação santa, separada, com princípios e valores diferentes do mundo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é povo que Deus toma conta. Os olhos de Deus estão a fim de que nós proclamemos as virtudes, o caráter daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O caráter de Deus ou o caráter de Cristo, conforme você pode ver em Gálatas 5:22. Tá bom? Então, essa é a questão da natureza da igreja. E aí vem os tópicos para nós refletirmos. O primeiro dele, então, é a origem da igreja. A igreja começa em Cristo Jesus. É Cristo quem, eu vou dizer oficializa. Essa palavra eu vou usar com o seguinte sentido. Ele dá início ali. Porque eu gosto muito do pensamento reformado quando ele olha para o Velho Testamento e chama os nossos irmãos que creram nas promessas e nos profetas como a igreja do Velho Testamento. Mas a igreja propriamente dita, com o seu formato como nós a temos hoje, era uma coisa ainda obscura para eles, mas eles criam na vinda do Messias, eles creram nos profetas e nas suas promessas e viveram na esperança. Então eles olhavam para o futuro. O Messias vai chegar, o Messias vai instalar, o Messias vai fazer tudo isso que os profetas estão dizendo. Nós somos a geração que viu isso acontecer, ou seja, isso se concretizou com Cristo Jesus. Então agora juntamos esses dois pontos. Alguns até na interpretação de Apocalipse costumam usar aquela linguagem alegórica do Apocalipse dos 24 anciãos que jogam as suas coroas aos pés de Cristo, no trono. Eles costumam usar essa ideia de que a representação do Velho Testamento através das 12 tribos, os 12, e a representação no Novo Testamento, simbolicamente falando, dos 12 apóstolos. Então os 12 com os 12 é a unidade que você vai ver lá no livro de Apocalipse, quando os 24 anciãos jogam suas coroas. O que significa? É a totalidade da igreja se submetendo em alguns livros, no caso até o Hendricks, por exemplo, né? Então veja que aí fica uma figura bonita, né? Dessa forma fica uma figura bonita, e a ideia da totalidade da igreja lá. Então ela nasce com Cristo Jesus. Jesus declarou em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja, aí no ponto número 1, a origem da igreja, tá bom? Então é Deus mesmo quem reúne a igreja. Como é que ele faz isso? Pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. As pessoas vão sendo chamadas, pelo toque do Espírito Santo as pessoas vão sendo chamadas, tá certo? Então ele coloca os textos. Primeiro, eles são chamados, Romanos 1:6. Aí ele mostra como a igreja, nessa ação divina, ela é colocada por Deus. Nós somos chamados os santos, os separados, os santificados em Cristo Jesus, 1 Coríntios 1:2, os que creram, Atos 2:44. Então eu destaco agora no parágrafo seguinte, essa palavra que é colocada aí. Com o seu sangue ele comprou e constituiu a igreja, Atos 20:28, 1 Coríntios 6:20 e esses textos aí até o Apocalipse 5:9 e 10. Então essa é a origem da igreja. Qual a origem da igreja? Não é uma origem natural no sentido terreno, ela foi pensada por Deus, planejada por Deus. Há tempo, Jesus a estabeleceu quando ele disse: está consumado, pronto, completei a obra, agora não prevalecem contra ela, ela é indestrutível. É o povo. Então pense nisso, somos um povo separado, somos um povo diferente, tá bom? No mundo, com uma missão. Aí vai falar da unidade da igreja. Essa questão aqui que nós estávamos falando anteriormente, tudo isso aqui eu vou só de ano passar. Vamos rápido. Na unidade da igreja,
corpo, esse texto de Efésios 4, 4 a 6. Vamos lá. Há somente um corpo e um espírito. Há somente um corpo. Então não existem vários. Ele está falando de uma igreja única no mundo, que foi o que eu disse inicialmente. Deus olha e já sabe quem são os seus. Aqui tem uma igreja batista. Ali tem uma igreja presbiteriana, ali uma igreja metodista. Deus não está olhando assim. Ele vê dentro dessas denominações a sua igreja. Ok, irmão? Ali tem... Ele olha assim, tem as denominações, tem as igrejas, tem os crentes que nem denominação tem, mas estão espalhados no mundo. Mas Deus está olhando a sua igreja. Eles estão funcionando assim, para a visão de Deus. Então Deus é quem vê. E nesse caso, o que une o texto de Efésios? Um só corpo, uma só igreja, um só Espírito. Que é o Espírito Santo. Tá certo? Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Qual é a única esperança da nossa vocação? A glorificação dos filhos de Deus, santos filhos de Deus, para a glória de Deus eternamente. Aí ele coloca, há um só Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Uma só fé. Que fé? Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador. Um só batismo. Qual o batismo? No Espírito Santo. Porque Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Então qual é a personalidade que aparece aqui? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quem é que aparece aqui? Uma única pessoa, Cristo. Jesus Cristo. Tá certo? Então é isso que Paulo quer que nós entendamos. É Cristo. Esse fator é catalisador, unificador, centralizador, o que você quiser colocar nesse sentido. É Cristo. É um só Senhor. A igreja tem Cristo. Uma só fé. A igreja só tem uma fé. É em Cristo. Não tem salvação fora de Cristo Jesus. Não tem sustentação fora de Cristo Jesus. É só Cristo. E um só batismo. É o batismo que Cristo trouxe para nós. Ele fez a obra do Espírito Santo. Isso só ele nos batiza com o Espírito Santo. É Jesus que faz essa obra. Tá certo? No parágrafo seguinte, tá? Mas na verdade, em essência, uma só igreja. Tá bom? Então Jesus fala em João 10,16. Muitas ovelhas, mas um só rebanho e um só pastor. Adiantando então um pouquinho esse ponto, eu vou ali para o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo para destacar uma frase. Precisamos tomar cuidado para não confundir unidade com uniformidade. Foi o que eu estive falando. Equilibrando então o pensamento landmarquista, você não vai ter uniformidade, porque vai ter comportamentos diferentes. Mas se esses comportamentos não estão afetando aquilo que é fundamental, o um só Senhor, uma só fé e um só batismo, se não está afetando aquilo que é fundamental, essas diferenças vão existir, mas é a igreja de Cristo Jesus que precisa ser visto ali. Tá bom, irmãos? E essa discussão, por exemplo, ceia, para batista é ordenança, é memorial. Para os presbiterianos, por exemplo, é um sacramento. Para alguns vai ser discutido a questão de a graça, ela está sendo concedida no fato de que você tem consciência. Para outros vai ter bênção no próprio objeto em si, no próprio pão e no próprio vinho, e essa discussão vai para muitos lugares. Os batistas então entenderam desse jeito, é memorial, é ordenança de Jesus, a gente obedece, e a gente entende o símbolo que ele morreu por nós, e portanto gerou para nós essa comunhão, em linhas gerais. Terceiro ponto então, é a unidade da igreja. A santidade da igreja, ok? A santidade da igreja, deixa eu pegar aqui. O que a gente quer definir como santidade da igreja? É povo com quem Deus fez uma aliança em Cristo e, portanto, com quem tem o compromisso conforme as suas promessas. O que a gente então entende por santidade da igreja? A igreja é com quem Deus fez uma aliança, fez um pacto em Cristo, e com esse povo ele tem um compromisso, o compromisso de cumprir todas as promessas que ele fez. Então não vamos aqui vir com aquela ideia
do Deus me entende, Deus conhece meu coração, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí Deus vai fazer o que eu quero, não é? Mas há um cântico muito antigo, numa frasezinha, ele diz algo interessante: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, aquilo que ele prometeu. Agora, aquilo que não está ligado a essa promessa de Jesus, por que eu vou ficar dizendo que Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, Deus tem que... Entende, irmãos? Uma forma boa de nós vermos isso é, por exemplo, alguns crentes, eles acham que são tão poderosos, que eles acham que nesse caso, então, Jesus deu a eles o poder para eles poderem jogar algum tipo de poder, de raio sobre alguém, em nome de Jesus, para destruir, para acabar com algumas coisas e tal. Isso não foi prometido para nós, a gente ter esse poder de orar para Deus queimar a caixa de som do vizinho que está perturbando, a gente não dorme. Não foi dado esse poder. Mas sabe o que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós? Ele conquistou porque Ele nos deu a paz dEle, Ele nos deu um coração modificado que te leva a aproveitar aquele momento de perturbação para orar por essas pessoas. Isso Ele conquistou para nós, a capacidade de nós amarmos o inimigo. Isso é nosso. Essa capacidade não foi dada para o mundo, mas é um exemplo do que nós recebemos, a capacidade de orar por aquele que faz mal a nós. A santidade da igreja, então, está relacionada a essa realidade. Eu vou fazer, então, para ir fechando, essa leitura aqui do meio, no segundo parágrafo, que diz assim: é importante compreender, porém, que a santidade da igreja é fruto não apenas do esforço de cada crente na vida de santidade, até porque nenhum de nós está isento de pecar, tá certo aí? 1 de João 1, 8 a 10, pecamos. O que de fato garante a santidade da igreja é a obra de Cristo em favor, abre aspas, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. O G. Aulen, ele diz o seguinte, que a santidade da igreja repousa na obra consumada e continuada de Cristo, que é o poder que santifica a igreja. Então, nesse sentido... Vou repetir, nesse sentido, que antes a igreja foi transformada e ela então foi tornada compatível para que pudesse sofrer as influências do Espírito Santo de Deus. Por isso, o crente é sensível aos meios de graça utilizados pelo Senhor para ajudar seu povo nessa caminhada. As orações, a adoração, o culto, a palavra e inicialmente o batismo e a ceia que tomamos. Esses meios de graça e outros, onde nós vemos a ação de Deus no corpo da igreja, essas realidades são valorizadas por nós. Por quê? Porque primeiro houve uma ação de Deus que nos tornou compatível com tudo isso, que foi a transformação do nosso coração carnal, ou de pedra, use a ilustração que quiser, num coração de carne ou espiritual. Primeiro houve uma ação de Deus salvadora, essa graça, que nos tornou compatível para que nós pudéssemos agora entender o que Jesus está fazendo. É por isso que Jesus vai santificando a sua igreja como um todo, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando em cada um individualmente, mas no corpo como um todo. Por isso ele vai apresentar para o Pai uma igreja santa, gloriosa e sem mácula. O sangue dele nos purifica de todo cristão, então, ele é penitente todo dia, em todo momento. Em todo momento. Então, a questão não é que nós não pequemos ainda. É sabermos como está o nosso coração todos os dias diante do nosso Pai. Por isso, na oração, Jesus ensinou várias coisas naquela oração, mas Ele ensinou todos os dias, nós aprendemos aqui: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me deve. Quer dizer,
eu preciso do teu perdão, do teu amor, então eu também aprendi a amar o próximo. E tudo isso está nessa dinâmica do Espírito. Por quê? Porque somos compatíveis. Por isso que a igreja é o lugar mais lindo do mundo, mais bonito do mundo. Não tem lugar melhor do que a igreja de Jesus. Irmãos, a igreja é o único lugar no mundo onde um ser humano, faça o que fizer, e eu estou dizendo em termos de pecado, apronte o que eu aprontar, não importa, é o único lugar no mundo que ele terá a chance de recomeçar de novo sem ele se arrepender, e de igual para igual com qualquer outro. Que lugar maravilhoso é a igreja. Você está entendendo? Porque é Jesus. E quando ele torna um coração compatível, quer dizer, quando uma pessoa nasceu de novo pelo Espírito Santo de Deus, essa é a característica dessa pessoa, ela será penitente, ela será quebrantada, arrependida dos seus pecados, porque quem está fazendo essa obra é Jesus, né? É o Espírito, é o Senhor fazendo isso em nós. Ele não nos deixa. Por isso que a salvação começa com Ele, tem sua continuidade nele e Ele vai consumá-la. É Ele. Ele é maravilhoso. É por isso que nós o adoramos. O motivo para nós adorarmos é que Ele não nos abandona. Ele não nos deixa, ai de nós. E aí nós temos o quarto ponto, que é exatamente essa catolicidade da igreja. Eu, em linhas gerais, já passei por tudo isso, né, irmãos? No credo apostólico afirma-se: creio na Santa Igreja Católica, que o sentido qual é? Vamos lá, irmãos. Qual o sentido da palavra católico? Universal. Então, Igreja Católica Apostólica Romana é contradição de termos, porque ou ela é católica universal ou ela é romana. Então, quando eu falo Igreja Católica aqui, nesses estudos, você esquece, não está pensando em Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Você está pensando católico no seu sentido original, a palavra, o sentido dela é a Igreja Universal. Então a Igreja de Jesus, ela é universal. Lendo muitas histórias da igreja aí, de missões e histórias que aconteceram com a igreja, eu li uma vez a história de 2 soldados inimigos numa guerra, em que um soldado já preparado para atirar no outro, começou a escutar o outro assoviando. Ele já estava preparado para eliminar o inimigo, o cara estava assoviando, e aquele cara assoviava um hino, que ele como cristão conhecia. Ele não conseguiu atirar. Saiu do local, e o outro soldado, ele estava lá no posto dele, assoviava aquele hino com tanto prazer que ele olhou. E ele sai daquela condição. Eu não sei por que ele isso há muito tempo. Um dia isso chegou ao conhecimento dos dois, os dois de alguma forma se encontraram. Se identificaram assim. Eu já vi histórias, por exemplo, de pessoas, de crentes, né, que estão juntos. Os dois sabem, todos os dois são cristãos, mas não falam a língua um do outro. Então, às vezes, um hino, uma coisa assim que é comum, né, começa a ser não entender a língua do outro. E as ações, as atitudes, quando há essas realidades assim, que muitas das vezes são experimentadas por missionários, às vezes eles chegam e têm essas experiências maravilhosas, eles não conhecem ninguém ali, mas tem um cristão, quando vê e logo chega junto, aquela identificação do Espírito, a coisa funciona e vai, cresce. É bonito de ver essa realidade no mundo. Eu nunca tive essa experiência, gostaria até de tê-la. Alguns irmãos que tiveram, por exemplo, em cultos em alguns países, como a própria China, missionários China e outros, diz que quando eles estão cantando, louvando a Deus ali na língua, né, original, na língua materna ali, aquela pessoa está ali, sabe que está num culto, sabe que está entre cristãos. Pelo menos os que conversei dizem assim: cara, você sente, é diferente, você não entende aquela língua, mas você sabe que está num ambiente que é comum. É aquele negócio gostoso, são irmãos. É a presença do Espírito Santo de Deus. A gente tem isso.
E é isso que, de certa forma, mesmo falando a mesma língua, o português, nós experimentamos quando nós estamos no culto. Essa unidade, essa realidade da igreja que é promovida pelo Espírito Santo de Deus. Então, a igreja de Cristo Jesus, nesse sentido, ela tem essa universalidade, e a compreensão do aspecto da universalidade da igreja deve nos motivar à unidade. Ou seja, temos várias denominações, naquilo que for possível, vamos fazer todo o nosso esforço para entender que nós estamos lutando pelo mesmo reino, pela mesma causa. E aqui eu quero ilustrar. Uma vez uma membro dessa igreja, ela já estava aqui disciplinada. Não vou dizer nomes, não vou dizer lugar, vou contar um fato só, que as pessoas estão por aí. E ela foi disciplinada, e aqui estava disciplinada. E aí ela foi levada a participar de uma determinada igreja aqui da nossa região, porque ela estava com problemas emocionais, problemas de relacionamento com o marido, e problemas esses que, como pastor, eu acompanhei durante muitos anos. E, bem, o fato é que a igreja entendeu que tinha que ser disciplinado, havia problemas com ela, marido, e foram disciplinados. Separaram-se. Parece-me que depois, eu não sei, mas parece-me que depois ela teve um outro relacionamento. Mas enfim, foi parar numa determinada igreja. Nessa determinada igreja, um dia alguém no rádio ouviu ela dando uma entrevista que o era da igreja batista. Você teve problema no seu casamento e tal. E aí o seu pastor? O que o seu pastor falou? Isso. Foi, e tal. As perguntas prontas, e ela foi respondendo. O que se queria demonstrar ali naquela entrevista é que ela estava numa igreja batista, que a igreja batista era uma igreja fraca, que se ela não estivesse na igreja batista, mas estivesse na igreja dele, não teria acontecido o que aconteceu com o casamento dela, teria sido restaurado, porque, segundo lá ele dizendo, o pastor aconselhou que você se separasse. Olha, isso é uma coisa que o pastor faça. E beleza, essa entrevista dela repercutiu, algumas pessoas vieram a mim, colocaram, eu falei, tranquilo, entrega para Deus. Por que eu estou dizendo isso? Essa compreensão da universalidade da igreja não existe nesse cara. Um dia, então, eu tive duas oportunidades que Deus me deu. Eu encontrei no carro, paramos para conversar, nós conversamos sobre esse assunto, e eu disse para ele assim, isso que você fez, fere um princípio cristão. Você levou essa senhora, você não conhece a história dela como eu, mas eu sei que você queria promover o que você estava promovendo. Você me desculpa. Eu falei, não, você já está perdoado desde o início, porque se eu não perdoar você desde que eu ouvi o trem, como é que eu vou bater no céu? Para ele. Falei, desde que eu ouvi, eu já perdoei vocês. Porque se eu não perdoar, como é que eu vou chegar lá? Então, perdoado vocês já estão. Eu só estou querendo conversar com você, já que você se diz um pastor, isso que você fez não foi correto. Não foi correto. Você sabe que não foi correto. Aprenda, viu, jovem? Disse para ele, aprenda, viu? Nós temos que pensar em reino. Existe um reino. Eu não estou discutindo aqui sua igreja, você não, mas isso aí não contribui para o reino. Você ir para um rádio para você fazer isso. Beleza, tal. Passa. Depois, a irmã pede desculpas. Ela disse, eu fui induzida. Eles vieram com as perguntas e foram me induzindo, e quando eu vi, eu me senti, eu fui falando, depois eu vi o que eu já tinha feito, e aí eu vi que eu tinha feito besteira, porque falou em verdade. A igreja cuidou, a igreja amou, a igreja amparou, a igreja caminhou todos os caminhos. Falta de compreensão desse aspecto da universalidade da igreja, que nos deve... Então Jesus orou por isso. Jesus intercede pela igreja. Ele expressa seu desejo para que todos nós sejamos um. Mas como, por exemplo,
eu vou estar comendo o pão com aquele que, dizendo-se meu irmão, diz que eu não tenho o Espírito Santo de Deus? Você vai para a igreja batista? Ah, lá não tem o Espírito não. Quem já ouviu isso? Já viu, meu irmão? Já viu? Já viu? Já viu? Quem já sofreu isso? Sofreu isso, Jaque? Hã? Uhum. Ai, misericórdia. Então, não vou nem falar isso aqui em voz alta, porque deixa quieto. Então não tem o Espírito. Ah, não, você vai para lá, não tem o Espírito Santo. O quê? Você quer poder? Quer isso? Quer aquilo? É aqui. Que visão é essa? É aí que nós estamos sendo desafiados a repensarmos nossos princípios sobre a compreensão que temos que ter da natureza da igreja, na sua catolicidade, na sua unidade, na sua santidade e a partir da sua origem. Nós temos que olhar isso com muito carinho para nós podermos caminhar como crentes maduros e podermos assim usufruir o melhor que pudermos usufruir como membro de uma igreja local. Então essa foi a primeira lição. Já parei aqui. A próxima então vai continuar dentro da natureza da igreja. A segunda lição, você agora tem aí os textos, tem a possibilidade de estudar em sua casa. Alguma pergunta, irmãos, antes de a gente prosseguir? Fazer um intervalo, que a gente tem um intervalo, depois a gente volta para fazer o fechamento do culto. Vamos trabalhar algumas perguntas aí? Não tem? Tudo bem. Não tem pergunta? Vamos. Não tem? Então, graças a Deus por isso. Então, Deus nos abençoe. Nós vamos orar então, pedindo ao Senhor que nos ajude durante esses estudos e que a gente alcance esse propósito, né, de maturidade, de crescimento, como membro de uma igreja batista, gente que não fica sendo jogada de um lado para o outro, com ventos de doutrina, né? Escuta ali, escuta acolá, é uma coisa complicada, né? Muito complicado hoje mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e vamos trabalhar para nos ajudarmos então como crentes na denominação batista. Eu quero orar então e peço que você feche os seus olhos. Pai, muito obrigado porque a salvação em Cristo Jesus, toda a obra operada por Ele, tem sido, Senhor, experimentada por nós pela Tua graça. Obrigado pela fé, obrigado por fazermos parte de uma igreja, a Igreja de Cristo Jesus, de uma igreja local. Muito obrigado por caminharmos com esses irmãos. Obrigado porque o Senhor nos tem colocado dentro de dinâmicas na história dessa igreja, em que nós temos, pela Tua graça, experimentado o Teu amor. Temos experimentado, Deus, na nossa vivência, o cumprimento das Tuas promessas, da Tua palavra, na Tua palavra. E a nossa oração agora, Deus, é que Tu nos ajudes nestes dias em que vemos a multiplicação da iniquidade, conforme temos até mesmo aqui alguns testemunhos, tivemos aqui alguns testemunhos, em que aqueles que estão proferindo o Teu nome, muitas das vezes estão convivendo com o pecado, como se o Senhor não se importasse com nada dessas coisas. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a buscar e a viver em santidade como igreja, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu, como pastor, Deus, desta igreja, neste momento, quero pedir por mim e pelo meu povo aqui, que sejamos nessas lições, sejamos ajudados pelo Senhor na compreensão, não só com a nossa mente, mas com o nosso coração, da beleza da igreja e do compromisso que devemos ter com ela, como
membros dela. Ajuda as famílias da tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, os líderes na igreja. Abençoa, Deus, para que os dons espirituais se manifestem no meio do teu povo. Abençoa, Senhor, para que nós sejamos responsáveis em manter a pureza da tua igreja. Nós oramos, ó Deus, também, te louvando sobretudo, por sermos tão abençoados, bendizemos o teu nome, por sermos tão abençoados, tão amados pelo Senhor, que nos salvou, que nos ajudou, que nos perdoa, que está sempre pronto a nos reerguer quando caímos. Muito obrigado pelo teu amor, que não pode ser medido, e de fato só tem sua maior expressão em Cristo ali naquela cruz. Muito obrigado por tudo isso. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo a caminhar. E agora, Senhor, também aproveitamos para orar nesse momento pelo nosso país e pedir, ó Deus, por esse povo que está nesse problema ainda de pandemia. Obrigado pela minha convidada, mas abençoa ela, Deus, que ela possa sair desse quadro e voltar para sua casa. Assim também outros que estão agora internados. Nós oramos para que o Senhor possa abençoar e que chegue uma vacina, que chegue algum medicamento que possa realmente acabar com essa pandemia. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer o intervalo então, Nana? Depois você volta e a gente faz o encerramento, tá bom? É um momentinho para você esticar as pernas, aliviar-se da máscara lá embaixo.